nós saudamos a todos os irmãos da igreja, também os nossos irmãos de Cruz do Campo que estão conosco hoje, com a paz do Senhor. Nós gostaríamos hoje de fazer um esclarecimento aos irmãos e às igrejas acerca deste momento que nós estamos vivendo. E nós vamos usar aqui inicialmente um versículo de abertura que está em Isaías 57, versículo 1. Vamos ler então a palavra do Senhor. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Amém. A explicação que nós gostaríamos de passar para os nossos amigos, visitantes, para a igreja, é acerca deste momento que nós estamos vivendo. Claramente há uma confusão entre dois pontos diferentes, ou dois momentos proféticos diferentes. Existem os avisos de Deus, os avisos proféticos de Deus, e existem os juízos de Deus. Os avisos de Deus e os juízos se dão em momentos diferentes. E é isso que hoje por isso até alguns assim, há um medo desse momento que nós estamos vivendo. Então a primeira explicação é dizer o seguinte, é dizer aos nossos amigos e à igreja o momento que nós estamos vivendo, é nos situar. Que momento na linha profética nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o período chamado pré-tribulação. Nós estamos vivendo a pré-tribulação. Como o nome diz, pré, porque a palavra, e aí em Apocalipse, mostra que haverá sobre o mundo, o que a palavra se refere a uma grande tribulação. Será um período, como o nome diz, já de uma grande tribulação. Este período chamado a grande tribulação, este sim, vai ser um período marcado por juízos de Deus. Juízos de Deus sobre o homem, sobre a terra. Porém, é preciso compreender que antes da grande tribulação que virá sobre o mundo, que está profetizado, antes dela, Jesus vai voltar. É uma afirmação. Daqui a pouco. E as nações vão tremer, porque virá o desejado de todos os povos. Então você tem a grande tribulação que vai vir. Antes, Jesus vai voltar. E antes de Jesus voltar, é que vem os avisos proféticos. É Deus avisando ao mundo que algo está para acontecer. E esse período pré-tribulação é antes da volta de Jesus. E esse período chamado é o tempo dos avisos proféticos de Deus. Nós fizemos um gráfico muito simples, mas que vai ajudar o nosso amigo a entender. Pode colocar, e talvez é muito claro. Pré-tribulação, avisos. O ponto vermelho, grande acontecimento. Jesus vai voltar. Depois a grande tribulação, aí os juízos. Por que essa explicação para os nossos amigos? Porque alguns estão achando que os juízos são agora. Não, não é agora. Podem ficar tranquilos. Quem está apavorado, se alguém, não da nossa igreja, alguém fez um vídeo aí que as pessoas vão morrer e uma coisa terrível. Calma. Nós estamos vivendo o período chamado pré-tribulação, que Jesus também chamou de princípio das dores, ou seja, dores de parto. O mundo ainda está gerando a grande tribulação. E esse período são dos avisos proféticos. Mas pastor, quais são os avisos proféticos de Deus
está no sermão profético de Jesus. O sermão profético de Jesus, ele deixa ali descrito os avisos, guerra, rumores de guerra, porque não é só guerra, é rumor também. Agora lá, os Estados Unidos pegou vários navios, deslocou, a Rússia também. Antes houve um rumor de guerra com a Coreia do Norte. Isso mexe com os mercados, isso mexe com o mundo, isso mexe com a diplomacia entre os países. Os rumores de guerra às vezes dão mais prejuízo que a guerra. Então, rumores de guerra, fome, terremoto, o bramido das nações, o tsunami e outros, pestes, pandemia. Então essa pandemia é um aviso profético de Deus que algo está para acontecer. Obviamente, o nome já diz, avisos, quer dizer o quê? Que está avisando de algo importante. Então os avisos proféticos de Deus anunciam que algo está para acontecer. Algo importante. Em breve, Jesus vai voltar. Num piscar de olhos. E nós queremos afirmar ao nosso amigo que essa promessa não depende de você crer para se cumprir. Jesus vem. Jesus vem. Mas o mundo não vai poder dizer que não foi avisado. Pestes, terremotos, o bramido das ondas. Eu fui ver esses dias sobre terremotos. A cada década, não está aumentando a cada década os terremotos. Eles se multiplicam, uma coisa é mais que dobra. Aí o cientista lá diz o seguinte: a terra está gemendo, ela treme, literalmente, ele comparou isso. Porque ela foi agredida, ela foi desrespeitada pelo homem. O homem destruiu a natureza, poluiu os mares, os rios. O homem desrespeitou aquilo que Deus deu a ele, está a palavra. E a terra Deus deu aos homens. E o homem, o que o homem fez com a terra? Agrediu, desrespeitou, poluiu. E agora ela está tremendo, ela treme, ela está gemendo. E aí Paulo fala, toda a criação geme. Eu lembrei do que o cientista falou. Paulo falou isso há muito tempo. Toda a criação geme, mas nós também gememos. A criação geme para a morte, mas nós gememos para a vida, para a adoção de filhos, porque Jesus vai voltar. Então são os avisos proféticos. As torres gêmeas caiu, foi um aviso. Veio o tsunami lá no Japão, foi um aviso. Agora a pandemia é uma coisa que ninguém nunca viveu. Deus está avisando, bradando ao mundo, algo está para acontecer. E qualquer pessoa de bom senso percebe que tem alguma coisa para acontecer. As coisas estão totalmente. Uma explicação importante para a igreja e para os nossos amigos. Entre o período de avisos proféticos e o período de juízos que virá depois da vinda de Jesus. Há uma diferença. Os avisos é para a igreja e para quem não é a igreja. Os avisos são para todos. Os juízos não. Os juízos não é para a igreja. Deus não nos salvou para o juízo. Deus nos salvou para uma eterna salvação. Então os juízos é para todos. Então aqui, essa pandemia é um aviso de Deus ao mundo. Todos nós estamos sofrendo. Vamos à palavra. Noé. Durante 100 anos, Noé avisou o mundo. Veja como isso é uma didática de Deus, é uma característica do Senhor de agir. Ele não faz nada, ele avisa antes. Porque Deus é um Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se. Ele tarda na sua ira. Noé passou 100 anos avisando que viria o dilúvio, que haveria um juízo. Louco, chamavam ele. Desprezava a mensagem dele. Não faz sentido que você... Nunca aconteceu isso antes. A terra inteira se alagar. Os arqueólogos provam o dilúvio hoje. 100 anos avisando.
um dia o juízo vem. A igreja está há 2000 anos avisando. Ele vem. Jesus vem. Um dia vai vir. Moisés no Egito, quando tira o povo de Israel, os avisos foram dados, as pragas, foi dado, avisando. E o Faraó resistindo. O povo saiu e ficou a morte. O choro ficou. Ficou o Egito chorando pelos seus filhos, enquanto Israel partia para a terra prometida. Haverá um mundo que vai ficar para o juízo, mas a igreja vai partir para se encontrar com Jesus nos ares, com poder e grande glória. Nesse período chamado pré-tribulação, nesse período chamado de avisos proféticos, qual é a função da igreja? Nossa função é essa: é avisar ao mundo que isso são avisos. Porque para o mundo, para as pessoas, são fatos arqueológicos, são fatos geofísicos, são fatos da natureza, são fatos da medicina, e a igreja tem a voz profética. Ela tem o olhar profético e diz: não, isso é aviso. Isso tem algo para acontecer. E o que vai acontecer vai abalar as nações. E o que vai acontecer vai fazer tremer a terra. Ele vem. O Rei da Glória vem. Um dia ele saiu deste mundo. A última vez que ele foi visto foi em uma cruz, pendurado, sangrando, fragilizado. Mas nós o veremos como Rei, como Senhor dos Senhores. Que ele reina sobre a igreja. Jesus vai voltar. A igreja vai ser colhida. O mundo vai continuar. E aí o mundo vai entrar no período chamado período de juízos. Que não queremos falar sobre isso muito, porque isso pode assustar as pessoas. Mas só dizer isso: esse período não começou ainda. Vai tocar a quinta trombeta, a sexta trombeta. Lá fala que haverá, naquela época haverá sim uma pandemia, uma doença que 1/3 da humanidade vai morrer. 1/3. Alguns vão desejar a morte. Agora não, agora é aviso. Aviso passa. Fiquem tranquilos. A pandemia vem, nós estamos sofrendo, vamos sofrer ainda mais, mas ela vai passar. Virão outros avisos. E guardem a palavra: quanto mais perto estiver a volta de Jesus, mais intensos serão os avisos, mais fortes serão. Por isso a pandemia está nos custando tão caro. É um forte aviso que em breve os céus se abrirão. E ele romperá os céus com milhões de seus anjos. E está na Bíblia, isso agora é para quem crê em Bíblia, que o encontro de Jesus com a igreja vai ser nos ares. Paulo escreveu, Tessalonicenses, o nosso encontro com ele nos ares. Coisa extraordinária. E sabe o que é mais maravilhoso? Você que é nosso amigo visitante, nós cremos nisso. E nós glorificamos. Porque ele vai romper os céus, mas ele não vai pisar na terra de novo. Nessa vinda não. E diz a Bíblia que os anjos vão recolher os escolhidos de Deus nos 4 ventos da terra, de uma extremidade à outra. E a igreja vai subir. E vai se encontrar com Jesus nas nuvens, com poder e grande glória. O mundo fica para a grande tribulação. Aí sim, o mundo fica para os juízos, não é para a igreja. E nós afirmamos para os irmãos, e afirmamos para o visitante, isso não é para a igreja. Paulo escreveu sobre isso. Paulo escreveu: Deus não nos destinou. Deus nos destinou para a salvação e não para a ira. Pode pôr esse texto junto comigo. Aí os irmãos podem ver. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não salvou a igreja para jogar ela na grande tribulação, não. Nós fomos adquiridos. O Senhor nos predestinou, o Senhor, para a aquisição da salvação, não da ira. Ainda em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, fala assim:
Veja como é claro isso. A esperar do céu a vinda do seu filho. Nós estamos esperando. Está aí o texto. A esperar do céu o seu filho. Nós estamos esperando. A quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós estamos aguardando Ele voltar, porque quando Ele voltar, nós vamos ser arrebatados e vamos ficar livres da ira. Porque o período da grande tribulação é o período de ira. É o período da ira. Mas nós faremos parte da resposta da oração de Abacuque. Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. E Deus teve misericórdia de nós, nos salvou, nos alcançou. Meus irmãos e amigos, nós somos um povo que cremos em promessas. E lá na Apocalipse, nas 7 cartas do Apocalipse, o Senhor fez uma promessa assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da grande tentação que há de vir sobre o mundo. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu estou falando com a igreja, eu vos guardarei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. É uma promessa do Senhor e nós cremos nessa promessa. A igreja não foi poupada das arenas. Leia o 2º século. Leia o Império Romano. Os irmãos eram jogados nas arenas. Para os animais, para as férias, eram queimados vivos. A igreja foi colocada para o mundo como espetáculo. Os anfiteatros romanos lotados, e o cristão, o servo sofrendo, correndo de uma férias, e eles se divertindo. A diversão deles era ver o servo de Deus, um diácono, um pastor, uma irmã sofrendo. Era ver o irmão sendo queimado, como diz Paulo, hebreus errantes pelos montes, vestido de peles de animal, porque não tinha roupa. Quando Paulo escreve a carta de Romanos, aqui não é retórica não. Quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, a espada, a fome, a perseguição. É o que a igreja de Roma vivia. Eles tinham que fugir para não morrer, viver nos montes, e não tinha como ir na cidade comprar comida. Então eles viviam, passavam a fome, não tinha como comprar roupa, peles de animais. E a essa igreja sofrida, o Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência. Uma promessa: eu vos guardarei da grande tribulação, da grande tentação que vai vir sobre o mundo. Nós conhecemos irmãos evangélicos que não querem essa promessa, mas nós cremos. Nós temos direito de crer e nós cremos. E ninguém vai decidir o que nós cremos. Nós decidimos. E nós estamos decididos. Nós cremos que Jesus vai voltar. E nós seremos poupados da ira que virá sobre o mundo. Deus não nos salvou para a ira. Deus nos salvou para viver as bodas do Cordeiro. Creiam nisso, meus irmãos. Nós vamos sentar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Nós vamos ter a grande reunião. Noé vai estar lá, Gideão vai estar lá, Esté, Ruth, Noemi vão estar lá, Sara vai estar lá, Isabel vai estar lá, os profetas Abacuque, Amós, todos reunidos. Vai ser o grande brado da igreja. Sempre foi assim. Sempre foi assim. É o versículo que nós lemos hoje: antes que venha o mal, o justo é arrebatado. Isso não é só um versículo isolado, não. Isso permeia toda a Bíblia. Antes que venha o mal, o justo é arrebatado. Olha para Noé, 100 anos avisando, 100 anos avisando. Mas quando veio o mal, quando veio o juízo, o justo foi arrebatado. O justo Noé foi tirado pela sua família. Olha Ló, em Sodoma e Gomorra, veio fogo e veio enxofre. Porque em Noé foi com água, em Sodoma e Gomorra foi com fogo. Mas antes que viesse o fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, que também há comprovações arqueológicas, a ciência comprova a palavra, confirma a palavra.
Mas se não tivesse a ciência, nós íamos crer do mesmo jeito. Porque o que nos faz crer não é a ciência, o que nos faz crer não é a arqueologia, mas é o que Deus operou em nós, é o que Deus colocou em nós. Nós sabemos o que Deus fez na nossa vida, e nós sabemos quem o Senhor é para nós. Ali, Sodoma e Gomorra é uma alegoria do arrebatamento da igreja. Porque nós estávamos lá com a família, e a cidade estava tão corrompida, tem até palavras ou expressões hoje, né? De certas atitudes ligadas à moral, que vem derivada da palavra da cidade, Sodoma. Era uma sociedade completamente corrompida. Mas havia um intercessor. Abraão intercedia por Ló. E disse: Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 10 justos, e pela intercessão dele, Senhor, não, eu vou enviar os anjos, e eles serão tirados. A igreja tem um intercessor como Jó teve, mas o nosso é maior. O nosso aqui morreu como Abraão morreu, mas o nosso ressuscitou. O nosso está vivo, e Ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Jesus é o intercessor da igreja, e Ele ora para esse mundo e vê Sodoma e Gomorra, mas Ele clama ao Pai. E o arrebatamento ali é uma alegoria da vinda de Jesus, porque o Senhor envia os anjos para tirar Ló e a família. O arrebatamento vai ser uma operação dos anjos. A palavra diz que Jesus rompe o céu com milhões e milhares de anjos, mas Ele fica nos ares, como diz Paulo em Tessalonicenses, o nosso encontro nos ares com Ele, sobre as nuvens, com poder e grande glória. Ele fica nas nuvens aguardando a igreja. E o texto em seguida fala que os anjos irão recolher os escolhidos nos 4 ventos da terra, de uma extremidade à outra. Ou seja, o arrebatamento vai ser uma operação de anjos. Onde houver um salvo, haverá um anjo ali, porque haverá transformação de corpo corruptível em corpo incorruptível. Nós seremos transformados. E aí nós temos um entendimento, que acho que fica até óbvio. Quando nós estivermos subindo, e nós conhecemos vários irmãos que tiveram sonhos, né? Até irmãos que estão aqui. Se os anjos que vão buscar os escolhidos nos 4 ventos da terra, quando nós estivermos subindo, os anjos vão estar subindo com a gente. E nós vamos encontrar nos ares com Jesus. Jesus não vai ficar no céu aguardando a igreja. Ele é o noivo, Ele sai do céu. E Ele recebe a igreja nos ares. E o céu, olha que coisa extraordinária, o céu vai estar esperando. Ele se ausenta dos ares, dos portais eternos, vem aos ares. Ele vai encontrar com todos os salvos que morreram em Cristo. Os que estão vivos serão transformados. E nós vamos, a igreja de todos os tempos, do primeiro convertido ao último convertido, vai se encontrar com Jesus nas nuvens com poder e grande glória. E o céu vai estar esperando o Pai, os arcanjos. Eu tenho certeza, vai ter um louvor sendo cantado. Tem um louvor que diz isso, né? Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. E Jesus e a igreja vão entrar juntos. Os anjos cantando, os arcanjos louvando, os serafins voando. Me perdoem, mas é o nosso sonho. É o que arde em nossos corações. É o que nós cremos. É o que nós pregamos. É o que nós testemunhamos. Jesus e a igreja vai romper os céus, e um hino maravilhoso sendo cantado.
Faça a sua escolha. Os avisos estão dados. Nossa parte aqui hoje está cumprida. Faz a sua escolha. Ficar para o juízo ou partir junto com a igreja?